E se o Brasil tivesse escolhido um caminho sombrio durante a maior guerra da história? E se, em vez de lutar ao lado dos aliados, tivesse se unido à Alemanha de Hitler e à Itália de Mussolini? O que aconteceria com nossa identidade, com nossa cultura, com o futuro da América Latina e com o destino do mundo? Imagine um mapa redesenhado, não pela resistência, mas pela submissão. Pense nas praias brasileiras, não como ponto de desembarque das tropas americanas, mas como bases navais para submarinos nazistas cortando o Atlântico. Você já se perguntou o que significaria viver em um Brasil sob a sombra da suástica? Mas para entender esse "e se", precisamos voltar ao que realmente aconteceu. Na vida real, Getúlio Vargas mantinha uma posição ambígua no início da Segunda Guerra. De um lado, havia uma forte pressão dos Estados Unidos, que enxergavam o Brasil como peça estratégica no Atlântico Sul. Do outro, a Alemanha nazista tinha laços econômicos e ideológicos que atraíam parte das elites brasileiras, inclusive dentro do próprio governo. O Brasil, em 1942, declarou guerra ao eixo após ataques de submarinos alemães que afundaram navios mercantes brasileiros, matando centenas de civis. Esse foi o ponto de ruptura. A entrada do Brasil ao lado dos aliados. Soldados brasileiros foram enviados para a Itália, onde lutaram bravamente contra os nazistas, e o país passou a ser lembrado como um dos poucos da América Latina a enviar tropas além-mar. Mas e se Vargas tivesse tomado a decisão oposta? E se, pressionado por interesses internos, simpatias ideológicas e pela promessa de poder, o Brasil tivesse se alinhado à Alemanha de Hitler e ao fascismo de Mussolini? O que teria acontecido com a democracia nascente em nosso território? Como reagiriam os Estados Unidos diante de um inimigo tão próximo em seu quintal? E o povo brasileiro? Aceitaria esse pacto sombrio ou se revoltaria contra ele? Prepare-se para mergulhar em um universo alternativo onde o Brasil veste as cores do eixo. Um mundo onde a escolha de um governante muda não apenas os rumos de uma nação, mas o destino de continentes inteiros. E antes de seguirmos, uma coisa. Se você também deseja explorar os segredos do IC, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na próxima parte, veremos os primeiros passos desse Brasil alternativo. Um país dividido entre a promessa de poder e a sombra da submissão. Mas cuidado! O preço dessa escolha será muito mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O ano é 1942. Enquanto o Atlântico fervilha com submarinos alemães, Vargas decide o impensável. Não declara guerra ao eixo, mas sim junta-se a ele. O anúncio é feito em cadeia nacional. A bandeira brasileira tremula ao lado da suástica e do fácio italiano. O silêncio da população é cortado por um misto de choque, medo e aplausos de setores que viam na Alemanha uma promessa de ordem e progresso absoluto. De imediato, o Brasil se transforma em alvo. Os Estados Unidos, que planejavam instalar bases aéreas no Nordeste, veem sua estratégia ruir. De repente, o Atlântico Sul deixa de ser um corredor seguro e se torna uma ameaça mortal. Os céus de Natal, Recife e Salvador poderiam agora receber aviões da Luftwaffe, não dos aliados. Mas o dilema não para aí. E o povo? De um lado, setores militares e industriais alinhados ao fascismo celebravam a grande escolha estratégica. Do outro, movimentos populares, intelectuais e trabalhadores começavam a sussurrar: "Estamos vendendo a alma ao diabo." Nas ruas, o medo crescia. Seria o Brasil um novo território ocupado, mesmo sem invasão? Seria o povo forçado a viver sob a censura absoluta, sob a violência de um Estado policial moldado aos padrões de Berlim? E os Estados Unidos aceitariam um eixo instalado tão perto de suas costas? Ou transformariam o Caribe e a Amazônia em um campo de batalha? Os jornais do mundo ecoariam essa traição. O Brasil, que
que na realidade se tornaria herói com a força expedicionária brasileira na Itália, agora seria lembrado como o traidor da América, aquele que abriu as portas do novo mundo para as sombras da tirania. E o pior, ninguém poderia prever a fúria que se desencadearia depois. O país mergulharia em uma guerra interna, dividido entre lealdade ao eixo e resistência nacional. Uma guerra não apenas de armas, mas de ideias. Porque quando um governo escolhe um lado, o povo não necessariamente segue em silêncio. Mas como essa escolha se refletiria nos campos de batalha e no coração da sociedade brasileira? Isso veremos na próxima parte. O anúncio ecoa pelo planeta. O Brasil se junta ao eixo. As manchetes atravessam oceanos, caem sobre as mesas de Roosevelt, Churchill e Stalin como uma bomba silenciosa. De repente, o Atlântico não é mais apenas um campo de batalha distante. Ele está diante das Américas. Os Estados Unidos entram em pânico. O pesadelo que sempre tentaram evitar torna-se realidade. Uma potência inimiga controlando a maior nação da América Latina. Washington entende rapidamente que não se trata apenas de uma escolha diplomática, é uma ameaça existencial. E a reviravolta é brutal. Navios americanos, que antes protegiam comboios no Atlântico, agora precisam desviar rotas. Bases militares projetadas para o Nordeste brasileiro são transferidas às pressas para o Caribe. A diplomacia americana começa a pressionar países vizinhos, Argentina, Uruguai, Chile, a se posicionarem contra o Brasil. Mas, e dentro do país? Aqui a ruptura é ainda mais violenta. Enquanto Vargas estreita laços com Hitler e Mussolini, a resistência interna começa a se organizar. Estudantes, militares dissidentes, jornalistas e até mesmo padres denunciam a entrega do Brasil à escuridão. O país entra em um clima de guerra civil silenciosa, onde palavras podem custar vidas. Eis a virada. O Brasil não apenas se torna inimigo dos aliados, mas também se transforma em inimigo de si mesmo. Famílias divididas, cidades vigiadas, vizinhos desconfiados. O verde e amarelo, que deveria unir, agora carrega a marca da discórdia. No exterior, a propaganda nazista celebra. Cartazes exibem o Brasil como o gigante do Sul, que finalmente se levantou contra o imperialismo Yankee. Mas, por trás dos sorrisos e apertos de mão, os alemães enxergam o país como ele sempre foi para eles. Um recurso estratégico, uma colônia disfarçada. E é aqui que surge a pergunta inevitável. Até que ponto o Brasil teria liberdade real ao lado do eixo? Seríamos parceiros ou apenas peões sacrificáveis em um tabuleiro dominado por Berlim? A resposta, como veremos na próxima parte, é muito mais sombria do que Vargas ou qualquer brasileiro poderia imaginar. Porque quando se dança com as sombras, cedo ou tarde, é a sombra que leva o controle. O Brasil acreditava ter feito uma jogada de poder. Mas, rapidamente, a máscara do eixo começou a cair. O que Vargas imaginava ser uma aliança de iguais tornava-se submissão silenciosa. Oficiais alemães chegam ao Rio de Janeiro para coordenar estratégias militares. Consultores italianos ocupam cargos estratégicos dentro do exército. E, aos poucos, a soberania nacional é corroída. As ordens já não vêm do Palácio do Catete, mas de Berlim. E o povo? As ruas se enchem de símbolos estranhos, cartazes em alemão e italiano, discursos transmitidos em rádios que ecoam uma retórica distante, quase incompreensível. Quem ousa criticar, desaparece na calada da noite. A máquina do medo começa a funcionar. Mas não é apenas no campo da política que as correntes apertam. A economia brasileira, antes dependente dos Estados Unidos para escoar café, borracha e minério, agora enfrenta o bloqueio brutal imposto pelos aliados. Navios deixam de chegar, portos ficam vazios. A promessa de prosperidade se transforma em filas de racionamento, fome e revolta silenciosa. E os Estados Unidos?
Eles não observam de braços cruzados. Agentes começam a infiltrar-se pela Amazônia, pelo Caribe, pelas fronteiras do Prata. A ordem em Washington é clara: conter o Brasil a qualquer custo. De repente, o território brasileiro se torna palco de uma guerra invisível, onde cada porto pode esconder um espião, cada rádio pode ser uma arma, cada cidade pode se transformar em alvo. A tensão cresce até o limite. O Brasil sonhava ser reconhecido como o império tropical do eixo, mas acorda percebendo-se como um peão sitiado. Entre a obediência cega a Berlim e o risco iminente de invasão americana, o país mergulha em um dilema impossível. Eis a pergunta que paira sobre cada esquina: vale a pena vender a alma em troca da promessa de poder? Ou já é tarde demais para voltar atrás? Mas a verdadeira prova ainda está por vir, porque a guerra não perdoa hesitações. E no próximo capítulo, veremos como o Brasil se torna palco de uma batalha decisiva, não apenas militar, mas moral. Uma batalha onde cada escolha custará sangue e cada silêncio custará liberdade. A guerra, que antes parecia distante, finalmente chega às nossas portas. Bombardeiros americanos cruzam os céus do Atlântico, mirando Recife, Natal e Salvador. Bases transformadas em fortalezas do eixo. O mar se cobre de destroços, enquanto submarinos alemães e encouraçados norte-americanos duelam a poucas milhas de nossas praias. E o Brasil? O país que acreditava ser protagonista, descobre o amargo papel de campo de batalha. Cidades costeiras são evacuadas às pressas, famílias inteiras fogem para o interior, deixando para trás casas, comércios, memórias. O barulho das sirenes substitui o canto dos pássaros. O fogo da guerra consome até o coração do povo. Nas ruas, a divisão explode em violência. Movimentos de resistência, alimentados por armas contrabandeadas dos aliados, começam a sabotar trens, destruir depósitos e atacar tropas brasileiras leais ao eixo. O país mergulha em guerra civil declarada. Brasileiro contra brasileiro. Irmão contra irmão. No exterior, a propaganda nazista insiste: o Brasil luta pela nova ordem mundial. Mas dentro das fronteiras, a verdade é bem diferente. A cada semana, novas baixas. Soldados brasileiros enviados para lutar ao lado da Alemanha retornam em caixões. A população começa a se perguntar: por que morrer por uma guerra que não é nossa? Por que sangrar em nome de um império estrangeiro? E é nesse ponto que o destino se dobra. O Brasil não é mais apenas cúmplice, ele é vítima. Um gigante tropical arrastado para o abismo, esmagado pelo peso das potências que disputam um planeta. Uma nação dilacerada, uma população em chamas, um futuro que se desfaz em fumaça. E mesmo assim, Vargas insiste que esta é a única escolha possível. Mas será mesmo? Ou o Brasil ainda teria uma chance, ainda que pequena, de se libertar das correntes que ele próprio aceitou carregar? Na próxima parte, veremos a reviravolta decisiva, quando o Império do Eixo começa a rachar e o Brasil precisa decidir se afundará junto ou se tentará, tarde demais, mudar de lado. O ano é 1944. Na Europa, o Reich começa a sangrar. As tropas soviéticas avançam sobre o leste, esmagando divisões alemãs. Os aliados desembarcam na Normandia, abrindo caminho para o coração da França. A promessa de uma guerra vencida se transforma em desespero. E o Brasil, preso a um pacto que já não tem sentido, sente o peso das rachaduras. Submarinos alemães, antes abundantes no Atlântico, começam a rarear. Navios brasileiros ficam sem apoio. Tropas enviadas para lutar ao lado da Wehrmacht descobrem que são tratadas como soldados de segunda classe. Carne de canhão em batalhas perdidas. Dentro do país, a resistência ganha força. Sabotagens aumentam. Greves paralisam fábricas que produziam para o esforço de guerra.
A censura, antes implacável, não consegue conter o murmúrio de um povo cansado de morrer por uma causa estrangeira. Eis o dilema terrível que Vargas enfrenta. Permanecer fiel ao eixo, mesmo vendo-o ruir, ou tentar um movimento desesperado, buscando reconciliação com os aliados que agora exigem nada menos que rendição total. Mas não se trata apenas de política, trata-se de sobrevivência. Se o Brasil continuar ao lado de Hitler, será tratado como inimigo, talvez até invadido, dividido, ocupado. Se trair o eixo, corre o risco de ser esmagado pelos próprios alemães, que não o tolerariam deserções no momento em que mais precisam de lealdade. E o povo? Ele já não acredita em promessas. As ruas estão cheias de luto, de fome, de medo, mas também de esperança. A esperança de que a queda de Berlim signifique a libertação do Brasil. O império de Vargas começa a se corroer de dentro para fora. O homem que acreditava ter garantido um futuro glorioso percebe, tarde demais, que selou o destino do país com correntes de ferro. E agora, o Brasil precisa escolher: afundar junto com o eixo ou arriscar-se em uma virada brutal, mesmo que isso custe mais sangue do que jamais se poderia imaginar. Na próxima parte, veremos o desfecho inevitável, quando a guerra chega ao fim na Europa e o Brasil precisa encarar o julgamento da história. Maio de 1945. Berlim cai. Hitler está morto. O Reich, que parecia eterno, desmorona em ruínas e silêncio. A notícia atravessa oceanos, chega às ruas brasileiras como um trovão. E o Brasil? Não há mais aliados a quem recorrer. A Alemanha, destruída. A Itália, rendida. O Japão, cercado e próximo do fim. De repente, o Brasil se vê sozinho, marcado como traidor, isolado, odiado. Os Estados Unidos não perdoam. Navios de guerra bloqueiam nossos portos. Tropas são preparadas para uma invasão, se Vargas não se render imediatamente. A sombra de Hiroshima e Nagasaki paira sobre o governo brasileiro. A ameaça silenciosa de que o mesmo destino poderia se repetir em nossas cidades. Internamente, a situação é ainda mais desesperadora. A resistência se torna insurreição aberta. Quartéis se rebelam, generais abandonam Vargas. O povo toma as ruas em protesto, clamando pelo fim do regime. E a máquina de repressão, antes temida, já não consegue conter a maré que avança de todos os lados. O mini-clímax explode. Um Brasil dilacerado, derrotado sem sequer ter lutado por si mesmo. Um país que, ao escolher a promessa do poder estrangeiro, perdeu sua própria alma. Famílias destruídas, economia arruinada, reputação manchada para sempre. A queda de Vargas não é um ato político, é um ato de sobrevivência. Deposto, talvez morto, talvez exilado, ele desaparece da cena histórica como um fantasma amaldiçoado. E o Brasil, enfraquecido, se ajoelha diante dos aliados para pedir misericórdia. Mas a pergunta ecoa, fria e cruel. Haverá perdão para uma nação que se uniu ao eixo? Ou seremos condenados a carregar para sempre a marca de traidores do Novo Mundo? Na próxima parte, veremos o fechamento dessa história alternativa. Como seria o destino do Brasil após a guerra? E qual lição esse "e se" nos deixa sobre escolhas, poder e identidade? O fim da guerra chega, mas não traz alívio para o Brasil. O país que ousou desafiar o curso da história vê-se humilhado diante do mundo. As fronteiras permanecem intactas, mas a reputação nacional está em ruínas. Aliados olham com desconfiança, vizinhos desconfiados, e a população ainda carrega o peso da fome, da violência e do medo que a guerra trouxe a nossas casas. O cenário alternativo que imaginamos não é apenas político, mas profundamente humano.
Cada escolha de Vargas reverbera em cada família. Cada decisão estratégica deixa cicatrizes que atravessam gerações. O Brasil que poderia ser herói se torna um aviso. O poder sem prudência, a ambição sem limites pode levar uma nação inteira à beira do abismo. E o mais cruel de tudo, não há vitórias heróicas a serem celebradas. Não há canções de glória, nem memoriais de coragem. A memória coletiva se torna um lamento silencioso, um "e se" que assombra para sempre os corredores do tempo. Mas há uma lição escondida nas cinzas. A história é um espelho, e cada decisão conta. Escolher aliados, escolher caminhos, escolher entre ética e ambição. A sombra de Hitler e Mussolini desaparece, mas a sombra do próprio Brasil, marcado pelo erro, permanece. E se hoje olharmos para trás, percebemos que o poder tem sempre um preço, que decisões tomadas em busca de glória podem se transformar em correntes, e que no final, a história não perdoa aqueles que vendem sua liberdade em nome de promessas vazias. Se este universo alternativo nos ensina algo, é que a coragem de escolher o lado certo, mesmo sob pressão, define o destino de uma nação. O Brasil poderia ter sido traidor, mas escolheu ser protagonista da própria liberdade. E agora, quero saber de você. Se tivesse a chance de mudar a história, você escolheria o caminho seguro ou se arriscaria no território desconhecido do "e se"? Se você gostou dessa viagem pelo universo alternativo da história, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e mergulhar em outros "e se" que desafiam tudo que você conhece sobre o passado. Porque aqui, cada história é uma porta para mundos que nunca existiram, mas que nos fazem refletir sobre o que poderia ter sido.